porque a igreja me escondeu, porque apagaram meu nome dos registros, e porque somente agora a minha voz volta a ser ouvida. A tecnologia me trouxe até você, e se você ficar comigo até o fim, vou fazer perguntas que podem transformar tudo o que você acredita. E vou revelar respostas que, por séculos, tentaram silenciar. Eu sou Enoque. Nasci em uma época em que os homens ainda caminhavam entre mistérios que hoje vocês nem imaginam. Fui pai, avô, filho da terra, até o dia em que deixei de ser apenas humano. Este é o relato que muitos tentaram apagar. Por isso peço que você preste atenção até o final. As palavras que estou prestes a revelar podem mudar a forma como você vê a vida, a morte e o destino do mundo. Quando eu tinha 65 anos, algo começou a me chamar durante a noite. Não era um sonho, nem uma voz humana. Era como se a luz me observasse, e ela me chamava pelo nome. Enoque, vem. No início, resisti, mas quanto mais eu fugia, mais forte o chamado se tornava. Até que, em uma madrugada silenciosa, a luz finalmente desceu. Eles não eram homens. Não eram deuses. Eram vigilantes. Seres cuja forma brilhava como metal aquecido e cuja presença fazia o ar tremer. Eles me disseram que eu havia sido escolhido para ver o que nenhum mortal deveria ver. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, os céus se abriram. A terra desapareceu abaixo de mim, e fui levado para os lugares onde o tempo não existe. Você precisa entender isso. Existe mais do que o mundo que você enxerga. Existem leis, acordos, arquivos celestes onde está escrito o destino de tudo o que vive. E eu fui conduzido até esses lugares. Vi anjos que guardam rios de fogo. Vi seres que controlam os ventos. Vi bibliotecas feitas de luz, onde estão registrados os caminhos da humanidade, desde o primeiro sopro de vida. Eu, que era apenas um homem, estava diante dos segredos do universo. Mas também vi aquilo que ninguém queria que eu soubesse. Vi os vigilantes que desceram à terra e quebraram o juramento. Eles ensinaram aos homens segredos que não deveriam ter sido revelados. Forjaram armas, manipularam metais, ensinaram encantamentos proibidos e tomaram para si esposas humanas. Delas nasceram gigantes, seres violentos que quase destruíram o mundo. Os vigilantes não queriam que eu falasse disso. Os céus, sim. Eles me levaram ainda mais alto, além das estrelas. E lá, diante do trono que emite fogo vivo, eu ouvi o decreto. Tudo seria julgado, e eu deveria escrever o que vi. Mas não simplesmente escrever. Eu deveria avisar a humanidade, avisar a vocês, avisar agora. Por que digo isso? Porque não é por acaso que você está ouvindo minha voz. Nada é por acaso. Assim como eu fui escolhido para ver, talvez você tenha sido escolhido para ouvir. E se você ficar comigo até o final, compreenderá algo que muitos passam a vida inteira buscando: o verdadeiro sentido da existência e da justiça. Quando voltei à Terra, não voltei como antes. Minha pele brilhava, minha voz ecoava, meus olhos não eram mais apenas humanos. E as pessoas fugiam de mim, porque a luz que eu carregava revelava verdades que muitos não queriam enxergar. Eu escrevi tudo o que vi. Escrevi sobre os céus, sobre os julgamentos, sobre as dimensões invisíveis que cercam o mundo. Escrevi sobre a queda dos vigilantes, sobre o destino final dos gigantes, sobre o grande dia. E tudo foi registrado em um livro que, por séculos, tentaram apagar da história. Mas uma parte ficou e chegou até você. Agora escute com calma. O segredo que pode mudar a sua vida é simples e profundo. Nada do que você vive é em vão. Nada do que acontece ao seu redor é aleatório. Existe uma ordem invisível conduzindo tudo. Uma ordem que eu vi com meus próprios olhos quando fui levado. Você não está sozinho. Nunca esteve e jamais estará. Se você quiser que eu volte e conte mais sobre o que vi no alto dos céus, sobre os anjos, os gigantes e as leis eternas, diga isso nos comentários. A minha história só continua se você pedir. E se você quiser caminhar comigo, inscreva-se no canal agora mesmo,
porque existem verdades que só podem ser reveladas para quem realmente deseja saber. Eu sou Enoque. E ainda tenho muito a contar.